Voltamos ao vivo com a nossa segunda palestra do nosso terceiro dia do Congresso Florestas Online 2024, nossa nona edição. Lembrando que o ano que vem nós fazemos 10 anos e vai ter novidades. E queria aproveitar aqui e agradecer aos nossos patrocinadores, Virex S, a Arbogen, a Equilíbrio Equipamentos, a Maxtri, a Dinagro e a 1,5 grau, que estão possibilitando que você assista aí no conforto do seu trabalho, do seu lar, onde você estiver, gratuitamente o nosso congresso, recheado de palestras exclusivas e muitas informações exclusivas que você só vai ver aqui no nosso congresso. E eu não quero perder mais tempo, não, nós já estamos adiantados a hora. Eu queria saber sobre a realidade da cultura do mogno africano no Brasil. Bom dia, Milton Frank. Bom dia, Paulo, tudo bom? Graças a Deus. Você está em que cidade hoje, Eu Milton? estou em Ipanema, Minas Gerais. Maravilha. E vamos lá, Milton. Eu não quero perder mais tempo, não, porque o mogno africano, o que me pergunto diariamente sobre mogno, participo daquele grupo que nós participamos no WhatsApp lá do Madeiras Nobres. Vocês conversam 24 horas, é muito assunto, muita informação e sempre tem gente perguntando sobre mogno africano para a gente. O tempo é seu e a palestra é sua. Perfeito. Bom, gente, eu sou Milton Frank, eu tenho 40 anos de carreira florestal. Por sinal, estou me aposentando, gente. Eu sou benemérito da ABPMA e sou o comandante do canal do YouTube Floresta em Foco, que é um canal que eu tenho, onde eu faço entrevistas com celebridades da área florestal. Ontem mesmo eu entrevistei o CEO da Australia Mahogany, fiz uma live em inglês com ele, com tradução, sobre mogno africano. Então, gente, eu vim aqui hoje para contar a história de como tudo aconteceu no Brasil, né? Então, gente, eu vou contar a história para vocês de como a cultura começou no Brasil. Deixa eu passar o slide aqui. Bom, gente, o que aconteceu foi o seguinte: o mogno africano, aliás, antes de 1975, existia já uma árvore de caia, mogno africano, no Brasil, que ela tinha sido plantada na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Mas essa árvore não deu o ibope que deu às árvores que o professor Falese, que trabalhava no Instituto de Pesquisa que ainda não se chamava Embrapa, no Pará, recebeu 8 sementes durante uma visita de uma comitiva da Costa do Marfim. Veja bem, o pessoal da Costa do Marfim visitou, entregou 8 sementes para o professor Falese e disse: olha, aqui tem 8 sementes de Caia ivorensis. Caia ivorensis é uma das espécies de mogno africano. Tá? Então, o que aconteceu? O professor Falese pegou essas 8 sementes, plantou e acreditou no, na pessoa lá da Costa do Marfim que entregou as sementes para ele, que aquilo era Caia ivorensis. Guarda bem essa informação. Ele acreditou que era Caia ivorensis. Tá certo? Dessas sementes nasceram, ele plantou 8, nasceram 6 árvores, e com 15 anos elas frutificaram e deram semente. Então, a partir daí, a Embrapa do Pará pegou essas sementes que começaram a ser geradas por essas 6 árvores e começou seletivamente a escolher produtores na região amazônica, no norte do país, Pará, Amazonas, Amapá, ali no Acre, e começou a distribuir essas sementes para fomentar a cultura. Tá certo? Bom, o que acontece foi o seguinte: até então, o mogno africano era uma cultura restrita ao que a Embrapa distribuía. Mas o que aconteceu foi o seguinte: em 2008, um empresário, ele chamado Ricardo Tavares, ele, como é que se diz? Ele viajou para o Pará para conhecer essas árvores da Embrapa. E aí ele viu vários plantios no Pará, trouxe a amostra da madeira, fez testes com marceneiros, viu que a madeira era muito boa, pegava qualquer cor, que a madeira era excelente.
E ele, então, resolve fazer o primeiro grande plantio, junto com outros produtores, de caia. O Ricardo plantou inicialmente uns 500 hectares lá na fazenda dele em Pirapora, Minas Gerais, que hoje já foi dividida entre Atlântica Agro e hoje já R3 Florestas e R3 Marcenaria, né? Eles têm serraria e tudo. E ele fez esse grande plantio. E com isso também ele fundou uma Associação Brasileira de Produtores de Mogno. Outro grande produtor que veio junto com o Ricardo, e esse já plantou 1.400 hectares, foi a Caia Woods, né? Depois apareceu o Mogno das Alterosas, né, que é do Salomão, que plantou aí 5.000 hectares também, tudo em Minas Gerais. Então a cultura começou a crescer. E com isso veio uma matéria no jornal e em revistas dizendo o seguinte, que o mogno africano era o ouro verde. Então, o que acontece? Em 2008, ocorre um boom do mogno com essa matéria e todo mundo começa a plantar mogno africano. Quando eu falo todo mundo, eu falo pequenos produtores, né? Bom, mas vamos guardar essa informação também. O que aconteceu foi o seguinte: na década de 80, um produtor paulista, junto com um produtor da Bahia, importaram sementes de caia senegalense. E eles, então, introduziram uma outra espécie de mogno africano aqui no Brasil, que era o caia senegalense. Tá certo? Houveram outras importações e nessas importações vieram sementes misturadas de outras espécies. Foi como apareceu a caia antoteca na, na, na cultura, né? Porque depois eu vou falar das espécies. Espera aí, eu vou chegar lá. Bom, o que acontece é o seguinte: quando deu também no final dos anos 80, início dos anos 90, a reserva florestal da Vale do Rio Doce, em Linhares, junto com a Vale do Rio Doce, faz uma importação de semente caia ivorense. E essas árvores foram plantadas, certo? Aí, um belo dia, quando essas árvores cresceram, uma pessoa que trabalhava na reserva, que na época era o Gilberto Terra, observou a árvore de caia ivorenses e comparou com a árvore de caia ivorense que existia na Embrapa. E ele percebeu que era diferente. E ele falou: nós temos um problema aqui. Para vocês terem uma ideia, isso aconteceu nos anos 90, tá certo? E isso perdurou até 2016, 2017, quando a gente, então, traz um botânico da África que tinha acabado de fazer um mestrado, o nome do botânico é Giplet Gael, e ele, então, vem aqui classificar as árvores de caia que tinha no Brasil. Então, ele constatou o seguinte: ele constatou que as árvores que a Vale do Rio Doce tinha realmente importado era a caia ivorense. E as árvores que estavam na Embrapa não eram caia ivorense, e sim caia grande-foliola. Então, o que acontece nessa cultura hoje é que todo mundo fala: eu plantei caia ivorense. Não, você plantou caia grande-foliola, porque caia ivorense só quem tem aqui no Brasil plantado é o pessoal da Vale do Rio Doce e quem a Vale entregou sementes dessas árvores para plantar. E então, veja bem, aconteceu com a cultura do mogno africano a mesma coisa que aconteceu com o eucalipto, né? Porque o eucalipto cheiroso, que todo mundo chama de eucalipto citriodora, não é eucalipto, é corímbia. Não é nem eucalipto. Aqui no caso de caia, o gênero era o mesmo, o gênero botânico, o caia era o mesmo, mas a espécie era diferente. Do eucalipto, o gênero que era diferente. É uma outra árvore completamente diferente, que a gente chama de eucalipto cheiroso, não é eucalipto, é corímbia. Bom,
tendo em vista disso, teve uma certa decepção no meio dos produtores. Por quê? Porque o Caia Ivorensis é o caia mais conhecido no mundo, é o caia que mais vende nos Estados Unidos e é a madeira que tem a maior qualidade. Em contrapartida, o que eu posso dizer para vocês? Quando se faz exportação de mogno africano para a Europa e para os Estados Unidos, não vai só madeira de caia ivorensis. Vão madeiras misturadas de caia ivorensis, caia antoteca e caia grande foliola. É claro que o mercado prefere, mas todas as madeiras de caia são vendáveis e são bem aceitas no mercado norte-americano. E tem mais detalhes aí. Por exemplo, se você for em Singapura, ninguém quer caia ivorensis, não. Lá a madeira que eles gostam é o caia antoteca. Mas, na realidade, todas elas são parentes do mogno brasileiro. O mogno africano recebeu esse nome de mogno africano porque os especialistas de marketing dos Estados Unidos queriam substituir o mogno, vamos dizer, brasileiro, ou tem gente que chama de mogno de Honduras, tem gente que chama de mogno da América Central. Então, veja bem, eles queriam substituir o mogno que a gente conhecia aqui no Brasil como sendo nossa madeira, uma madeira brasileira, porque essa madeira entrou na lista de árvores em extinção e já não era mais até possível cortar mogno para exportar para lá. Embora hoje ainda existam exportações de mogno, vamos dizer assim, brasileiro, porém de projetos de manejo florestal, tá certo? Bom, o Gael, quando fez isso, então, colocou os pingos nos is e mostrou que o Brasil era um grande produtor de caia grande foliola devido à disseminação das sementes, tá certo? Que elas vieram da Embrapa. O que eu posso dizer é o seguinte: hoje no Brasil existem várias espécies de caia. Na realidade, existem hoje 12 espécies de caia, mas no Brasil, em termos de plantio comercial, são feitos plantios de caia grande foliola, tá certo? Caia senegalensis, caia antoteca e caia ivorensis. Bom, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não existe clone de mogno africano Brasil. Por que eu estou falando isso? Porque clone, para ser clone, ele tem que ser testado e tem que viver um ciclo. O ciclo da cultura de mogno leva 20 anos. Você, para ter um clone testado, você precisa de viver pelo menos 2 ciclos dessa árvore para ela virar uma cultivar. E não existe nenhuma cultura que completou 2 ciclos. E também não existiu nenhum projeto, vamos dizer, cientificamente correto para fazer clonagem. Então, o que eu quero fazer um alerta aqui para vocês é que quando aparecerem pessoas vendendo mudas de mogno africano de clone, elas estão te vendendo um clone de uma muda que ela selecionou, de uma árvore que a pessoa achou que era boa com 10 ou 12 anos, ou sei lá, o que ela fez para selecionar essa árvore, mas não um clone como ele deve ser, seguindo todos os critérios científicos. Tá? Nós não temos, o mercado não tem registrado e testado os clones. Estamos muito longe disso ainda. Não temos uma descrição completa também das espécies de caia, porque, na realidade, se você perguntar para o Gael hoje quais são as espécies de caia, ele vai dizer para você: nós temos, olha, o caia grande foliola, o caia senegalensis, o caia ivorensis, o caia antoteca, o caia agboensis, que ainda não chegou no Brasil, o caia eurofila, que é uma madeira que não é muito boa, é a pior madeira de caia que existe, o caia miasítica,
o caia de Comores, o caia. é, é, tem um caia. Peraí, deixa eu me lembrar. O caia SP, e tem mais 3 espécies que o Gael está descrevendo, porque ele descobriu essas espécies quando ele fez o mestrado dele e reclassificou as espécies de caia. Aqui eu abro um parêntese e falo o seguinte: os caias, quando chegaram aqui para o Brasil, para plantio, eles tinham sido classificados botanicamente em 1928. Então, desde 1928, não havia uma classificação de caia. E havia uma confusão muito grande para se determinar o que era o que nessas espécies de caia. Caia é o gênero botânico do mogno africano, mais uma vez falando isso. Então, o que aconteceu? Quando deu em 2012, 2013, o Gael faz o mestrado dele e a tese dele foi fazer a reclassificação de todas as espécies de caia. Então, o que ele fez? Ele viajou o mundo. Ele foi no Kew Gardens, ele já era da África, já tinha como coletar material, foi numa porção de herbário ao longo do mundo, foi na Alemanha, no Instituto para fazer marcador genético e fez um estudo completo. E ele se tornou hoje o maior especialista do mundo na classificação dessa espécie. Então, ele hoje, se você falar em gênero caia, o Gael é o maior especialista do mundo, tá certo? Agora, deixa eu contar a história do senegalês. O caia senegalenses ele entrou no Brasil por um produtor da Bahia e por um produtor que fica lá em São Paulo, se chama Seu Antônio, que tem um viveiro, que ele trouxe, importou em conjunto com esse produtor da Bahia, essas sementes, tá certo? O caia senegalenses ele não tinha entrada no mercado americano dos Estados Unidos até pouco tempo. Ele está entrando agora, inclusive está entrando muito bem. Ele tinha, sim, uma fama muito grande na Austrália, tá certo? Porque exatamente a pessoa que eu entrevistei ontem no meu canal do YouTube, o Frank Miller, ele fez uma viagem para a Tasmânia e ele queria fazer plantios na Austrália de madeira nobre para abastecer o mercado interno e exportar para a China, para a Ásia, porque ele está próximo ali da Austrália até a China, é um pulo de navio, é um pulo e é fácil de exportar, é um mercado muito promissor. Então, lá se propagou o cultivo de caia senegalenses, e é lá que tem o maior plantio do mundo de caias senegalenses, que tem 15 mil hectares. Aqui no Brasil, o maior plantio de caias senegalenses que a gente conhece, bom, hoje, talvez, dependendo do andamento do plantio das florestas, seja a, o plantio de Roraima, daquela empresa grande que fez uma propaganda enorme também na mídia, que pretendiam plantar 10 mil hectares de mogno em Roraima. Deve estar em andamento. Hoje eles plantam senegaleses, começaram com grande foliola, mas mudaram. E um outro grande produtor que existe está em Porangatu, que é o Rodrigo da Selva Florestal. Então, esses são os maiores produtores de caias senegaleses do Brasil também, tá certo? Bom, o grande problema que havia, né, é na associação e entre os produtores de mogno, que é um mundo que eu vivo já desde 2012, era exatamente a falta de informação sobre o quanto a gente tinha de área plantada de mogno africano no Brasil, porque a gente viu que a coisa estava tomando um vulto muito grande, era um vulto enorme, todo mundo plantando, todo mundo querendo plantar o mogno africano. E o que aconteceu, então, é que a gente foi ao IBGE, mas o IBGE simplesmente não deu nenhuma resposta, não se esforçou para tentar levantar o mogno via satélite, como eles têm também esse recurso. E
havia uma grande necessidade. Então, como eu conheço muita gente, né, porque tenho 40 anos de área florestal e conheço a maioria dos produtores de caia, conheço todos os viveiros, os produtores de sementes que tem no país de mogno africano, eu resolvi estimar, vamos dizer assim, um levantamento de quanto poderia existir de caia no Brasil, tá? Então, eu fiz um censo do mogno africano no Brasil com as informações que eu tive condições de levantar. Se você perguntar para mim, Milton, esse censo é preciso? Olha, não. Não, porque eu não consigo ir em todas as fazendas do Brasil e nem ter informações. Mas eu diria para você que se houver um erro de volume de plantio, é um erro de 8% a menor do que eu consegui levantar. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: hoje no Brasil, nós temos 63 mil hectares de mogno africano plantado, sendo que desses 63 mil, eu diria que 44 mil hectares são de caia grande foliola. Eu diria que 18.720 hectares são de caia senegalenses, 423 hectares são de caia antoteca e 70 hectares seriam de caia ivorenses. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês entenderem. O perfil do produtor de mogno africano não é o perfil de uma pessoa que tem o DNA florestal na veia, como diz lá o nosso amigo Ricardo Malinowski, que ele fala, bom, a Malinowski é uma empresa que tem DNA florestal na veia. Então, presta bem atenção. Qual é o perfil do produtor de mogno? Veja bem, a maioria dos produtores de mogno, ele não tem, a maioria, quando começaram a plantar, não tinham experiência florestal. Muitos poucos produtores tinham essa experiência. A maioria dos produtores florestais leu a matéria que o mogno africano era o ouro verde e resolveu plantar mogno africano para fazer a sua aposentadoria, tá certo? Porque acreditou na matéria dizendo que o mogno africano era o ouro verde. Agora eu quero abrir um parêntese aqui e falar uma coisa que vem prejudicando a cultura do mogno africano no Brasil, que é muito ruim para o setor florestal, e principalmente vem enganando a maioria das pessoas que estão investindo no mogno africano. Infelizmente, hoje, quando eu abro o meu computador e vejo vídeos sobre mogno africano na internet, eu vejo instituições, pessoas, que eu não quero nem citar o nome, dizendo que é possível se ganhar milhões e milhões de reais por hectare plantando mogno africano. Gente, isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. O mogno africano não dá 5, 6, 7, 8 milhões por hectare de lucro, não dá. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando o jornalista publicou lá que o mogno era o ouro verde, ele esqueceu de um detalhe que é fundamental nessa história toda. Presta atenção. Como é que você vende madeira? Hoje você pode vender madeira em pé, madeira em tora, madeira serrada e madeira com valor agregado, tá? Então vamos falar, madeira em pé, o mogno não vai dar praticamente lucro nenhum. Você praticamente, se você vender a sua floresta de mogno em pé, depois dos 25 anos, você vai ganhar aí, se você ganhar aí uns 5 mil reais por hectare, você vai ganhar muito. Se você vender tora,
você vai fazer um plantio que vai levar de 20 a 25 anos para crescer, você vai conseguir vender 1 metro cúbico de tora por uns R$ 800, tá certo? R$ 800, mais ou menos, por metro cúbico. Talvez um pouco menos, eu diria de 600 a 800. Agora, se você vender essa madeira serrada, você vai conseguir, por aí, apurar aí uns R$ 4.000 por metro cúbico de madeira serrada. Agora, vamos raciocinar aqui comigo, tá certo? O que eu quero colocar para vocês é o seguinte: você, para montar uma linha de produção com madeira serrada, você tem que ser prudente, porque você não pode, por exemplo, terceirizar a sua serraria, porque não é você que está serrando. Houveram casos, tá, de pessoas que vendem madeira serrada no Brasil, principalmente de nativa, e isso eu tive conversando com produtores lá da Amazônia, do Pará, aonde muitas entregas de madeira serrada para o exterior foram devolvidas porque a qualidade do serviço de serrar madeira não estava conforme eles queriam, tá certo? Então, o primeiro risco é que você tem que serrar para exportar de acordo com o que o seu comprador quer. Outra coisa, montar uma serraria não é uma coisa barata. Você hoje até monta uma serraria aí por 1,5 milhão, 1,8 milhão, 2 milhões de reais, tá certo? Você tem que investir. Entendeu? Você tem custos de pessoas que vão trabalhar nessa serraria, que vão fazer a secagem da madeira, entendeu? O mogno africano, ele tem várias partes, né, que eu diria. Ele tem, se você plantar ele no espaçamento muito adensado, você vai ter, por exemplo, 3 por 3, você vai ter uns 2 ou 3 desbates, né? Eu vou fazer aquele corte para deixar a madeira final que vai ficar grossa para você ter a tora, porque nesse mercado de madeira serrada, quanto maior a largura da prancha, maior o valor por metro cúbico, tá certo? Por exemplo, se você hoje sair e for em São Paulo, na Tip Store, se você for ver pranchas lá de largura acima de 1 metro, talvez essa tora esteja aí custando R$ 17.000 o metro cúbico. Então, quanto maior a largura da prancha, maior o valor por metro cúbico da mercadoria vendida. Então, eu acredito que isso também vai acontecer com o mogno. Se a gente conseguir pranchas de 1 metro, essa prancha vai ser vendida por R$ 17.000. Agora, veja bem, os custos são grandes demais, você tem que secar. Por exemplo, a madeira de desbaste do mogno, ela, por ainda não estar formada e não estar com muito cerne, porque você na madeira, né, para quem não sabe, você tem praticamente, quando você fala em madeira nobre, você fala de duas partes, o cerne e o alburno. O cerne é aquele miolo da madeira redonda que tem uma coloração geralmente mais forte e a madeira é mais formada. E o alburno é aquela parte branca que muitos chamam de brancal. Quando você faz a madeira de desbaste do mogno, o que acontece é o seguinte: o cheiro do brancal do mogno atrai broca com uma velocidade incrível. E você não pode deixar essa madeira exposta na floresta durante muito tempo, porque a broca vem. Então, a colheita florestal da madeira de desbaste, ela tem que ter uma retirada dessa madeira que foi cortada do campo muito rápida, para evitar a contaminação por broca e para você colocar num pátio onde você possa colocar essa madeira com preventivos para que as brocas não atinjam essa madeira, para então você serrar, colocar ela para secar e depois então trabalhar. Tá certo? Desbaste se ganha dinheiro? Depende.
Depende da grossura da madeira. Se você plantar 3x3, provavelmente o teu primeiro desbaste nem madeira para lenha vai dar, porque a madeira vai estar tão fina que ninguém vai querer. Já com 6 anos, você com 6, 7, 8 anos, você já consegue, por exemplo, uma madeira com 20, 25 centímetros de diâmetro, que pode ser serrada, e o que tiver abaixo de 22 centímetros, você pode vender para lenha, porque não dá para aproveitar na serraria. Talvez, existem pessoas que conseguem até 20 centímetros de diâmetro aproveitar essa madeira na serraria, mas abaixo disso geralmente vai para lenha. Então, a madeira de desbaste, ela praticamente ela não é toda aproveitada como madeira nobre. E o que é que o pessoal tem feito com essa madeira de desbaste? Bom, tem gente que está vendendo para lenha, tem gente que, quando tira a madeira de desbaste muito fina, está perdendo a madeira inteira, tem gente que, quando que está transformando a madeira, por exemplo, a mais verde, a Daniela Romão, ela pega a madeira e faz lambri, ela faz porta, ela faz a duela, ela faz marco, ela faz alisar, ela faz troféu. Teve uma empresa aí que queria vender troféu para torneios, contratou ela e ela fez a base dos troféus para todo mundo. Por exemplo, o Ricardo Tavares, que montou agora recentemente a R3, está fazendo madeira serrada, está fazendo tábua de churrasco. Ele está lançando uma linha gourmet, aonde ele então está pegando a madeira de desbaste, está fazendo uma porção de apetrechos para cozinha, que é a linha gourmet dele, que tem o barbecue board, tem as bolachas, eles pegam o mogno, fazem cortes transversais e fazem uma bolachinha que serve de descanso. Então, esse descanso você pode botar na mesa para botar travessas de comida. A Dani está fazendo porta salgadinho, ela faz as coisas de uma forma muito legal. Então, veja bem, o pessoal está agregando valor para poder ganhar dinheiro, porque madeira serrada de mogno dá dinheiro, dá mogno, dá alisar da porta, dá caibro para telhado, dá uma opção de coisa. Então, veja bem, você vai ganhar dinheiro com mogno? Vai, pode até ganhar. Pode ganhar até muito, pode, mas você também vai ter que investir muito para poder agregar valor e comprar máquinas e montar uma estrutura ou até mesmo uma indústria que transforme essa madeira em algo com valor agregado e assim, então, o seu lucro, né, o seu profit, se expandir, tá certo? Bom, deixa eu falar uma coisa. Bom, antes de falar, veja bem, vamos falar um pouquinho do manejo do mogno africano. Plantar mogno africano não é tão complicado quanto parece. É a mesma coisa que plantar uma floresta como outra qualquer. O que acontece é o seguinte: você tem que fazer o seguinte, você tem que analisar o teu solo, tá certo? Ver o que ele tem, fazer as recomendações de correção do solo. Se precisar, se ele tiver muito ácido, você pode até fazer uma correção, se bem que existem caias que adoram solos lateríticos e solo ácido para ele não é problema, mas tem caias que já respondem à aplicação do calcário e ao solo com pH de 6, 6,5, 5,5, 6, está bom para eles. Tá? O espaçamento do plantio é a coisa mais discutida que tem. Até hoje, ninguém chegou a uma conclusão do que seria o espaçamento ideal. Quando o caia é senegalenses, todo mundo prefere plantar mais adensado, porque por ela ser uma árvore de savana, e savana equivale ao nosso cerrado, é o cerrado da África, eu diria para vocês que uh, é uma árvore que ela tende a abrir copa com baixa estatura, dependendo da sua genética, e ela tende a se retorcer. Por que ela se retorce? Ela faz curvas,
Porque por ela ser uma árvore que cresce perto do deserto do Saara, e lá é muito calor, a defesa natural dela é entortar para reter água dentro dela, para ela poder suportar os períodos de seca. Entendeu? Então, é uma árvore que se planta mais adensado, porque por ela ser curva, né? E o desejo de quem quer produzir madeira nobre é fuste reto, é uma árvore reta para ter um maior aproveitamento na serraria. Então, muita coisa você tem que tirar do plantio, tá? Bom, você tem que definir se você vai comprar ou se você vai fazer as suas mudas. Hoje em dia é possível comprar semente de qualquer tipo de caia no Brasil, que tem produtores, fornecedores de semente, como você pode comprar também de viveiros, né? Você tem que saber que, apesar do mercado oferecer clones, o mogno africano ainda não tem clone testado. E que você pode estar plantando uma árvore que lá com 15, 16 anos, ela comece a ter problemas genéticos que não sejam agradáveis para você. Tá? Você tem que saber que a grande rentabilidade do mogno africano está na venda da madeira serrada. Você tem que planejar como a madeira vai ser tirada do campo, tá certo? Exatamente por causa disso que eu falei do brancal, né? Você tem que tirá-la rápido, senão as brocas vêm. Não no mogno já de 20 anos. Esse mogno mais de 20 anos ele aguenta bem e tolera melhor as brocas. O problema é que o mogno de 20 anos ele tem mais cerne, então ele tem pouco alburno. E já o mogno de desbaixo ele tem muito alburno, ele tem um alburno com um percentual maior do que o mogno que você cortar na colheita final com 20 anos. Tá certo? Você tem que planejar a futura colheita, né? Corte, baldeio, transporte. Você tem que ver que as toras de mogno vão ser toras muito mais pesadas do que tora de eucalipto com 7 anos. Você vai precisar de equipamento pesado, né? Que você não vai conseguir carregar uma tora dessa pesada de mogno num forwarder ou sei lá, talvez você tenha que usar um skid, fazer um arrasto dessa madeira. Você tem que verificar e planejar se você vai implantar uma serraria ou em qual serraria essa madeira vai ser serrada. E você tem que começar a pensar em futuros compradores de mogno, né? Porque hoje, se você falar no Brasil, existe mercado para mogno africano consolidado? Ainda não, mas está se vendendo e está se vendendo muito bem. Por exemplo, hoje, a Mais Verde, tudo que ela produz de mogno, ela vende. A Caia Woods, que está serrando madeira e vendendo madeira, ela já tem padrões de madeira serrada e tudo que ela produz, ela vende. Entendeu? Agora, tem uma opção de gente que liga para a gente e fala: Ah, Milton, eu estou com problema para vender minha madeira. Bom, quando o camarada é da associação, a gente acolhe a pessoa, mas veja bem, quando a pessoa não se associou e quer colher um benefício que foi feito com o dinheiro dos associados durante 12 anos, a gente geralmente não pode ajudar uma pessoa dessa, mesmo porque os associados não vão permitir que a gente mostre os caminhos que a gente desbravou com o dinheiro que a gente vem investindo na associação durante 12 anos. Entendeu? Isso é uma grande realidade também que tem que ser dita. Bom, então o manejo do mogno ele é muito igual a qualquer floresta. A grande diferença, eu diria que seria as podas. Porque se você não podar o mogno, você não vai manter o fuste reto e você vai deslocar os nutrientes que essa árvore recebe do solo para outras partes das árvores que você não tem interesse em utilizar na serraria. Então, você tem que podar o mogno. E essa poda também é uma coisa que até hoje é discutida. Tem gente que poda até os 3 anos, mas tem produtores que podam até os 8. Eu, por exemplo, eu prefiro podar até os 8.
Porque quanto mais eu direcionar a minha árvore para ter um fuste reto, mais ela vai engrossar. Entendeu? O espaçamento é uma coisa também que tem que ser falada aqui na parte do manejo pelo seguinte, que o espaçamento, o ideal seria plantar o mogno sem ter desbaste. E isso eu acredito que seja um espaçamento acima de 7,5 por 7,5, certo? Outra coisa que é muito importante se dizer, eu tive numa palestra de um professor de qualidade de madeira que ele falou, o espaçamento de uma floresta de mogno africano ou madeira nobre, vamos botar madeira nobre, ele tem que ser um espaçamento quadrado. Aí eu perguntei, professor, mas por que espaçamento quadrado? O professor me disse o seguinte: ele falou que é por causa da relação cerne-alburno. O que acontece é o seguinte: se o espaçamento for retangular, você vai ter a circunferência do cerne tangenciando uma das beiradas, tendendo a tangenciar uma das beiradas da borda da circunferência da árvore, o que vai te prejudicar na hora de você serrar a madeira. E você vai ter uma perda maior. Então, ele diz, esse professor, ele diz o seguinte, que quando você tem espaçamentos quadrados, você tem um aproveitamento melhor da madeira e menos perda na hora de serrar. Hoje, em termos de madeira de serrado, quando você tira 1 metro cúbico em toras, você chega na serraria tirando, às vezes, 0,4 metros cúbicos serrado e, às vezes, até 0,3. Tá? As perdas são altas. Bom, o resto, vocês todos já sabem que mexem com floresta. Você tem que preparar solo, você tem o combate à formiga, você tem a calagem, alinhar, marcar, fazer covas, utilizar um plantio mecanizado. Você tem que plantar, replantar, adubar, os tratos culturais, capina, roçada, aplicação de herbicida e outros. E as atividades complementares, que são os aceros, estradas, vigilância ao fogo, vigilância a pragas e doenças. E dependendo do espaçamento que você escolha, haverá desbaste ou não. Eu prefiro plantar uma floresta sem desbaste. Mas o problema é que também quando você planta uma floresta com espaçamento muito alto, você, por prevenção, deveria fazer uma barreira contra os ventos, estudar os ventos da onde vai ser o plantio e talvez fazer uma barreira de eucalipto ou para cortar esse vento e não entortar as árvores. O caia grandifoliola tem uma tendência muito grande a entortar. O caia senegalensis ele já é torto por natureza, mas também tem árvores retas. O caia mais reto, a árvore mais reta de mogno africano seria o caia antoteca. Tá certo? Esse é uma beleza. Isso tem uma genética de retidão bonita, grande, árvores robustas e uma madeira fora de série. Eu, hoje em dia, se eu tivesse que plantar mogno, eu jamais plantaria outro caia a não ser o antoteca, pela facilidade de manejo florestal. Agora, em termos comercial, a melhor caia a ser plantada seria o ivorense, porque todo mundo conhece. Mas qualquer tipo de espécie de caia tem mercado, exceto o caia eurofila, que não tem no Brasil. E não chegou ainda e nem vai chegar, porque ninguém vai trazer uma madeira que não tem muito valor comercial para cá. Gente, o que eu fiz aqui? Desculpa, eu fiz alguma besteira. Bom, a rentabilidade do mogno africano é uma coisa que nós vamos discutir muito. E aqui eu vou dizer para vocês que a rentabilidade vai depender muito dos tratos culturais e do jeito que o produtor vai tratar a sua floresta. Não adianta você plantar mogno africano e largar a floresta lá e esperar que ela se resolva por si só, porque ela não vai se resolver. Você vai ter que cuidar dela. O mogno é uma cultura onde você tem que
sabe, sempre está observando a adubação, o solo, como é que ela está se alimentando. Você deve fazer um inventário anual no seu plantio, a partir do segundo ou terceiro ano, todo ano, que é para saber o incremento que você está ganhando, o quantos. Não sei se você vai medir em estéreo ou metro cúbico, quantos metros cúbicos hectare ano, ou quantos estéreos hectare ano, entendeu? Então você tem que estar acompanhando. Então você tem que olhar também, você tem que olhar a acidez do solo, porque você planta hoje a floresta, o teu pH do solo está 6,5. Aí, daqui um tempo, vem as intempéries, leva o calcário do solo. Quando você olha, o teu pH já está em 4,5. Então, aí a nutrição, né, a CTC não trabalha legal e a nutrição do teu mogno não fica comprometida. Então, você tem que olhar isso também, né? Agora, o que eu digo para vocês, então, é que se você fizer tudo direitinho, a madeira, a venda de madeira em toras não será tão rentável quanto a madeira serrada. Isso eu já falei. A expectativa do preço da madeira serrada no final do ciclo é de R$ 4.000 por metro cúbico. Não temos o número final, mas podemos estimar que o faturamento de 1 hectare de mogno africano deverá ser em torno de R$ 400.000 por hectare e, no máximo, 450. Porém, se você agregar valor à sua madeira e o preço superar os R$ 4.000 por metro cúbico, que ele pode chegar até 17.000, se a madeira for mais grossa, ou for trabalhada, ou for transformada em porta-duelo, aí, meu filho, o céu é o limite. Agora, eu não vou dizer quanto você vai ganhar, porque depende do produto que você escolher para transformar a sua madeira. Tá certo? Bom, dito isso, eu digo para vocês hoje quais são os maiores desafios da cultura. Nós precisamos de melhoramento genético urgente. Agora, o problema é que quem são os produtores de mogno? Nós temos hoje produtores que têm o sítio da avó, que tinha 5.000 hectares, resolveu plantar para fazer a aposentadoria dele, porque achava que com 5.000 hectares ele ia ganhar uma boa grana e ter a sua aposentadoria garantia. Nós temos também grandes produtores, mas só que nenhum dos grandes produtores fez um projeto de melhoramento genético ainda, né? Nós não temos apoio de nenhum instituto de pesquisa e precisamos ter, porque as universidades até apoiam, a Universidade Federal do Espírito Santo, Lavras, tá certo? Ah, tô. Ah, eu vou. Essa é a última transparência. A gente tem que construir um mercado, a gente também tem que fazer um aprendizado de exportar a madeira e ter a qualidade, como eu te falei, AA nas serrarias, ou seja, aquela qualidade que se tem de madeira serrada nos Estados Unidos e na Europa. E aprender, principalmente, que quanto maior a largura de uma prancha, maior o seu valor de venda. Então, gente, o que eu queria colocar para vocês da cultura do mogno africano é isso, e eu estou pronto aí para a bateria das perguntas. Olá, Milton. Vamos lá. Vamos. Obrigado pela sua palestra. Você fez algum slide com os seus contatos? Não? Tem algum slide? Você tem o seu contato aí? Não? Eu fiz com o meu canal do YouTube, entendeu? Isso, manda para o nosso diretor. Coloca aí, então, Guilherme. É, esse daqui é o meu canal do YouTube. Lá você pode mandar, se você mandar mensagem em qualquer um dos vídeos que eu fiz, você vai me contatar e vai se comunicar comigo. Ótimo, perfeito. Milton Frank JR Júnior. Tá, gente? É facinho. Milton Frank JR. Que é o canal Obrigado, Floresta em Foco. Guilherme. Obrigado. Vamos lá. Então, vamos ver quem está nos acompanhando aqui. Ricardo Barreiro, excelentes informações, parabéns. O Gabriel Biajotti, Ribeirão Preto. Ricardo Barreiros, bom dia.
A Elizabeth Weber, bom dia desde Eldorado, na Argentina. O Alfredo de São Paulo. A Ian Casagrande, Cáceres, Mato Grosso. A Valesca Caxias, Itacoatiara, Amazonas. Nelson Barbosa Leite, bom dia, Paulo. Parabéns por mais um dia rico de informações. Valesca Caxias, qual o link para se inscrever nas palestras? Porque estou. Ah, o link a gente passa todo dia nas mídias sociais do Florestas Online e está no nosso site florestasonline.com.br. Está todos os links lá de todas as palestras de todos os dias. Milton, pode parar só, compartilhar sua tela para a gente ficar só nós dois aqui. Vamos lá. Nelson Barbosa Leite. Milton, parabéns pelas informações oportunas. Desculpa. Como seria possível inibir as ações dos vendedores de sonhos que prejudicam o setor e sacrificam o desenvolvimento da espécie? Ô, Nelson, primeiramente, um grande abraço para você. Eu participo da sua comunidade de civicultura e você mora no meu coração, Eu também. tá certo? Nelson, é o seguinte, isso é uma luta que a gente está tendo na associação, que a gente está brigando para fazer isso. Hoje, nós estamos fazendo várias lives e várias matérias para difundir essas informações verdadeiras e acabar com essa, vamos dizer assim, heresia e loucura que fazem as pessoas caírem até no marapuca para investir numa coisa que não é real. Mas o grande problema que a gente está enfrentando é que essas pessoas elas investem uma fortuna em marketing. E quando você hoje digita mogno africano na internet, as primeiras páginas que aparecem é desse pessoal. Infelizmente, a associação não tem o público que tem esse pessoal. Então, a gente está combatendo hoje isso, basicamente, com a contra-informação e com lives e com critérios técnicos e com profissionais de gabarito, entendeu? Então, ontem mesmo eu fiz uma live e combati isso. Eu já fiz, o Paulo mesmo já escreveu uma matéria para mim no Mais Floresta a respeito disso. Então, o que a gente está fazendo hoje é isso. Eu não consigo enxergar outra forma a não ser essa. Agora, o triste disso tudo é que, por a gente não investir pesado em propaganda e em mídia na internet, a gente perde na audiência. É pena mesmo. Vamos lá. Rosimar Campos Pereira, parabéns pelo evento. Alexandre Lima, bom dia. Aprendendo sempre que história do mogno. Obrigado, Paulo, por democratizar a informação no setor. Gabriel Biajotti, Milton, parabéns pela palestra, obrigado pelas informações, pela sua experiência e da associação. Quais os desafios em pragas e doenças na cultura? Pelo ciclo longo, quantas adubações por ciclo? Olha, veja bem, isso vai depender muito. Agora, o mogno, ele não tem muita praga e nem tem muita doença, não. É muito difícil ter. Agora, o que acontece geralmente a nível de doença? Eu poderia te dizer o seguinte: o mogno tem o cancro. O cancro, quando você vê aquele negócio do cancro, você fica apavorado. Como é que dá o cancro no mogno? Geralmente tem muita umidade, tá? Essa umidade, ela atrai um vetor que põe lá o cancro no mogno, mas acontece o seguinte: o que aconteceu é que antes isso nos preocupava muito, mas quando a gente cortou uma árvore com cancro e mandou para a Universidade Federal do Espírito Santo e o pessoal lá fez um teste preliminar, a gente viu que não afeta em nada a qualidade da madeira. Em alguns casos, a madeira fica até mais bonita. Então, hoje em dia, quando aparece o cancro no mogno, ninguém mais se preocupa com isso. Agora, a doença que preocupa a gente, porém, ela, quando vem, ela atinge cerca de 10, 12, 15 árvores ou uma reboleira, é a morte súbita. Mas a morte súbita é uma coisa que acontece também na cultura do eucalipto, que isso é pesquisado e até hoje não existem conclusões convincentes de que se achou o motivo. O que se acredita é o seguinte, é que durante a seca, né, as árvores, por se alimentarem mal, elas ficam debilitadas
E aí, então, isso permite a entrada de fungos, né? E existem fungos que, quando entram dentro de uma árvore, elas provocam a morte até mesmo da noite para o dia, secando de cima a baixo. Mas o volume disso, na realidade, né, na cultura do mogno, você quer chegar no final em 1 hectare com 150 árvores no final do corte para tirar madeira. Então, o que morre geralmente não prejudica muito a cultura, porque morre 10, 12, no máximo que eu já vi morrer foi 18 árvores. Pode ser que tenha tido mais, mas eu não recebi essa informação. Marcos Kazmierzak, nosso palestrante, meu amigo Ô, meu Milton. amigo. Milton sempre dando uma aula em suas apresentações. Adriana Assis, parabéns e obrigado pelas informações. O Alexandre Lima, parabéns, Milton. Existe algum estudo de mapeamento para plantio de espécies de mogno africano no Brasil? Pera, deixa eu entender. Existe algum tipo de Isso. mapeamento? Mapeamento para plantio de espécies, onde é melhor plantar, onde é melhor Ok, plantar? ok. Deixa eu falar então uma coisa para você, Adriano. Basicamente, no Brasil se planta quatro espécies: Caia ivorensis, Caia senegalensis, Caia grandifoliola e Caia entoteca. Então, deixa eu te falar o seguinte: o que mapeamento nós não temos porque isso não foi feito, mas eu te digo o seguinte: o Caia senegalensis, por ele ser uma árvore que cresce próximo ao deserto de Saara, ele suporta até 6 meses e meio de seca completa, às vezes até 7, sem ter que irrigar, tá certo? Já o Caia antoteca e o Caia grande foliola, ele suporta cerca de, vamos dizer assim, cerca de 4 meses, 4 meses e meio, às vezes até 5 meses sem chover. Só que ele sente. Então, geralmente, o pessoal, quando chega, planta essa espécie numa região onde tem mais de 4 meses de seca, eles fazem uma irrigação ou de sobrevivência ou até usam gotejamento. E já o caia ivorense, que se planta muito pouco, é um caia exigente de solo e é um caia que suporta apenas 3 meses e meio, tá certo? Para você plantar caia ivorenses, você precisa de 1.600 milímetros de chuva anuais. Já o Caia Antoteca e o Caia Grande Foliola, 1.100 milímetros está ok. E já o Caia Senegalense você pode plantar em áreas onde chove 800, 850, 900, que não tem problema. Bom, Milton, nós estamos adiantadíssimo da hora, então, se você tem uma ideia, estamos meia hora atrasada a nossa programação hoje, e tem várias perguntas aqui do Jairo, do Alfredo está mandando outra pergunta. Eu vou pedir para você responder o pessoal aqui no nosso chat. Eu queria agora as suas considerações finais, Frank. Gente, as minhas considerações finais é o seguinte: o mogno africano é um negócio como outro qualquer. Não pense você que ao plantar mogno africano você vai ficar milionário. É um negócio que exige muita luta, muito investimento, muito cérebro, porque você vai ter que criar formas de comercializar a sua madeira. E eu peço de coração a vocês, se vocês querem fazer o bem, mas o bem mesmo para o setor florestal, espalhem essa informação. Espalhem, propaguem que o mogno não é isso o que a internet propaga, que a pessoa vai ficar milionária, porque isso não é real. Eu agradeço a vocês por terem me escutado, mando um abraço no coração e a paz de Jesus para todos vocês. Muito obrigado, Milton. Valeu mesmo. Conte com a gente para essa divulgação. Nós estamos ajudando. Se Deus quiser, vamos ajudar mais. E não vou perder mais tempo, não, que o nosso palestrante já está na linha. Guilherme, nosso diretor, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.